No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Comigo no estúdio, jornalista, advogado, foi meu professor na Faculdade de Direito, Martinho Risso, bom dia. Bom dia, meu querido grande amigo Pedro Notaro, Pedro Paulo Notaro. Antônio Martinho Risso. Pois é. E bom dia também para os nossos queridos ouvintes, telespectadores, internautas das diversas plataformas digitais. Eu convidei o Martinho Risso hoje, que, como eu, né, ele foi testemunha ocular da história. Verdade. E eu publiquei nesta semana, teve muita repercussão, Martinho, eu publiquei um histórico de pesquisas eleitorais que, no fim, as eleições tiveram resultados bem diferentes, né? E eu me lembro que em 1996, né? 96. 1996, quando o Tomeu perdeu a eleição para o Neftales, 2 semanas antes do pleito, o Ibope deu na TV Globo e no Estadão, deu o Tomeu ganhando no primeiro turno com 60%, né? E depois tivemos uma reviravolta, não foi isso? Verdade, mas antes até dessa pesquisa do Ibope, houve outras pesquisas que situavam o Pascoal Tomeu com 73%, um pouco antes disso. Você, na época, estava na Folha Metropolitana. Na época, na Folha Metropolitana. Você era o diretor de redação. Eu era diretor responsável e vice-presidente da empresa. Ah, certo. A que você atribui isso, Martinho? Eu não creio que as pesquisas estivessem erradas. Eu acho que houve uma reviravolta no eleitorado, foi isso? Sim, veja bem, as pessoas dizem, a pesquisa acertou, a pesquisa errou. Não, não é bem assim. As pesquisas que são sérias, feitas, realizadas, elaboradas por institutos reconhecidos, de grande reputação, elas não contêm erros. Acontece que no curso da campanha política existem alterações. Sim. Né? E essas alterações ficam por conta de quem? Do eleitorado, claro. Então precisaria haver pesquisas diárias, o que é praticamente impossível, né? Para que se surpreendesse essas mutações do comportamento do eleitorado. Agora, me diga uma coisa, em 1996... parece que o comando da campanha do Tomeu já sabia que haveria segundo turno, não é isso? Sim, exatamente com essas mutações. Porque, veja bem, o político, de uma maneira geral, ele tem uma sensibilidade, uma percepção bastante aguçada. Das né? ruas. Das ruas, né? Ele consegue ouvir a voz rouca do povo nas ruas, né? O que muita gente não consegue. Mas... E por isso que já se esperava um segundo turno, claro que não se esperava a derrota, né? Exato. Mas no curso do segundo turno já se tinha a previsão de que havia uma... Foi um comportamento assim do eleitorado bastante interessante, mas veja bem, qual foi o fato que implicou nessa mutação? Se você bem se recorda, foi um factoide, foi uma suposta agressão do candidato Pascoal Tomeu à Igreja Católica. Foi uma mentira que inventaram. Uma mentira, foi um factório, aquilo foi produzido. Foi produzido. Você, Pedro, você conheceu bem o Pascoal Tomeu. O Pascoal Tomeu, eu convivi com ele muitos anos. Eu nunca ouvi ele pronunciar um único palavrão que fosse. Ele não era um homem de usar palavras de baixo calão de forma alguma. É verdade. Então, isso acabou sendo propagado. Lembre-se que naquele ano também houve televisão, né? Sim, o SBT, fez o horário político de Guarulhos. Isso foi para a TV também, então alcançou uma dimensão assim, extraordinária esse fato, né? E outra, a igreja, na época, o comando da igreja convalidou isso, né? Sim, da Igreja Católica. O bispo da Igreja Católica, o bispo diocesano na época, e depois se tornou um grande amigo meu, saudoso Dom Luiz Gonzaga Bergonzini e tal. E houve uma denúncia na Rede Globo sobre laqueaduras, né? Isso foi na eleição seguinte, né? Estou confundindo. Foi na eleição seguinte, mas foi um outro factoide também. Tá. Então, Em 96 teve um fator meteorológico. No dia da eleição, houve uma tempestade muito forte, né? E inundou a cidade. Isso, exatamente. Essas coisas também influenciam. Afetou o humor do eleitor. Afeta bastante o humor. Mas você lembrou bem, você sabe que algumas pesquisas, eu comparo muito a previsões meteorológicas. Porque as pesquisas no passado, Pedro, elas tinham um grau de imprecisão bastante grande. Não se tinha computadores, por exemplo, para fazer uma tabulação. As pesquisas de campo eram penosas. Hoje se tornou tudo muito mais fácil. Assim como na previsão do tempo, nós temos satélites, né, que norteiam os meteorologistas. Mesmo assim, eles erram na previsão. Sim. Não é? Então, a suposta imprecisão de algumas pesquisas, e algumas são imprecisas mesmo, hein? Quando elas são mal feitas,
Por exemplo, o que me preocupa muito é o tamanho da amostra. O tamanho da amostra pode afetar bastante o resultado. Então a amostra tem que ser adequada. Em 1988, eu falei com o diretor do Datafolha, naquela época ele falou, Guarulhos tem que ser 600 entrevistas, naquela época. Hoje em dia, quanto seria um universo ideal? Pedro, exato. Você sabe que quando eu era diretor da Folha Metropolitana, nós tínhamos um departamento comercial muito forte e nós fazíamos pesquisas de mercado. Depois passamos a fazer pesquisas políticas também numa house. E eram pesquisas domiciliares. A amostra era de 600. Agora, de lá para cá, você veja só, nos últimos 30, eu vejo pesquisa aí com amostra de 400, 450, e a cidade tem 1.400.000 habitantes. Me estranha um pouquinho, porque aí a margem de erro, eles colocam lá 2%. Mas será que são 2% mesmo? Porque pesquisa, né? Pesquisa, probabilidade, estatística, é uma ciência exata. Sim. Ciência exata, não é? E o pai da estatística, das pesquisas, é o Jerzy Neyman, que é um polonês, né, que desenvolveu todos os conceitos aí de desvio padrão, intervalo de confiança, tudo que se conhece nas pesquisas atualmente foi desenvolvido por esse polonês em 1934. Em 1938 ele migra para os Estados Unidos. Veja, ele tinha desenvolvido isso no Instituto Tecnológico de Cracóvia, na Polônia. Por sinal, a cidade natal do Papa, saudoso Papa João Paulo II, né? E ele migra para os Estados Unidos em 1938, por sorte, porque senão ele teria sido aprisionado pelas tropas nazistas em 1939 e teria ido para um campo de concentração lá em Cracóvia mesmo, lá de Auschwitz. Por sorte ele foi para os Estados Unidos e continuou brilhantando e contribuindo para o progresso da estatística e do estudo das probabilidades. Agora, em 2000, a expectativa é que o Thomeu e o Pietá fossem disputar o segundo turno. O que aconteceu? Foi o Pietá e o Jovino. Foi uma surpresa também, né? Pois exatamente. Também foi, mas veja que os políticos vão perdendo energia também, né? Nós temos que entender que os políticos vão perdendo energia. E a gente tem que entender também que a mutação no quadro nacional, veja, nós tivemos o Partido dos Trabalhadores numa ascensão enorme que culmina com o presidente Lula, o ex-presidente Lula na presidência da República, né? E isso afeta o Brasil inteiro. O Partido dos Trabalhadores, naquele momento, estava numa ascensão vertiginosa, não é? O Jovino Cândido disputou porque ele era candidato à reeleição, porque ele havia assumido, ele que vice-prefeito era, não é? Com o impeachment o afastamento do saudoso prefeito Neftalhes, ele assumiu e foi uma disputa bem parelha aí naquele momento. Mais acirrada até hoje. A mais acirrada até hoje, não é? Então foi bem por isso, não é? Era uma novidade, o Jovino, digamos assim, se esforçou para consertar as finanças públicas que estavam ruins, deu uma nova cara, mandou pintar a cidade com flores, não é? Você se lembra dessa campanha? Não é? Até o Joãozinho 30 era o grande inspirador. Do lixo às flores. Do lixo às flores, exatamente. Eu lembro da frase. Uma campanha bonita, isso encantou muito a população também. E, pelo lado do Partido dos Trabalhadores, era um partido que estava em ascensão naquele momento. E vamos lembrar, mais recentemente, em 2016, as pesquisas indicavam Eli Correia em primeiro lugar e Eloy Pietá em segundo lugar, né? Abertas as urnas, emergiu o Guti em primeiro lugar, foi para o segundo turno contra o Eli e ganhou, né, com acho que 85% dos votos. As pesquisas indicavam isso, mas pesquisas assim, tipo 1 mês, 40 dias antes. Nas últimas 3 semanas houve uma mudança brutal, né? Porque foi uma campanha marcada, como também é deste ano, né? De uma intensa utilização das mídias digitais, né? E isso cada vez deve se intensificar mais, porque a legislação eleitoral foi ficando cada vez mais restritiva. O que é bom, porque a cidade era toda emporcalhada com muros pintados, né, com carros de som que são irritantes, com aquela papelada toda, um gasto absurdo, né, em campanhas. As campanhas ficaram mais baratas, ficaram mais assertivas e mais objetivas também. A legislação a eleitoral é uma legislação que se aperfeiçoou. Isso tem sido muito bom. Mas nas últimas 3 semanas houve uma mudança, assim. Então é isso brutal. Que eu percebo hoje, que a velocidade da informação aumentou muito, né? Exatamente. Então as pessoas veem uma pesquisa hoje, daqui a... uma semana ela pode não valer mais. Exatamente.
Não é isso? Isso, E as exatamente. últimas 2 semanas são cruciais para uma eleição, né? Exatamente. Tanto é que no segundo turno, de uns anos para cá, há partidos que costumam fazer pesquisa dia sim, dia não. Pesquisas menores, de sondagem e tal, para avaliar o humor do eleitorado. Né? Não são pesquisas Até por tão telefone, amplas. né? Até por telefone. Hoje em dia qualquer um tem um celular, tá certo. É. Obrigado, Martinho Risso, pela lembrança. Se tiver algo a finalizar, fica à vontade. Não, sempre cumprimentar, sempre bom estar aqui no seu programa, Obrigado. um programa tradicional. Quantos anos tem o Radar? O Radar tem 31 anos, eu vou completar 30. Ou completei, produção. Completou 30 anos de Eu já Radar. me perdi, 30 anos de E Radar. eu cheguei a ter uma breve participação aqui lá Lembro. pelo ano de 1994, por aí, já faz Não, tempo. já. maio. 94? 2004? Quando que Não. morreu o Ayrton Senna? 94. 94. 1º de maio de 94. 94, porque nós passamos, eu, você e o Arnone, ficamos o dia inteiro com o Radar numa edição especial. Você estava naquela né? edição, é verdade. Eu estava O naquela Brasil edição. inteiro, né? Meu Deus, faz 26 anos isso, hein? É. Tempo passa. Ainda bem que nós começamos cedo no rádio, começamos com 5 anos de idade. Ok? Obrigado, Martinho Risso. Sempre prazer revê-lo. viu? Satisfação renovada. 7 horas e 41 minutos, produção. Rápido intervalo.